importância da oração e da palavra. E segundo o Juliano, isso aqui já foi tratado, né, igreja? Minha memória não está muito boa para ajudar se já foi falado ou não, mas ele, quando viu o nome, já lembrou que já foi falado, né? Mas como eu falei para ele, a gente já falou tanta coisa nessa igreja que a gente já falou mais de uma vez, até mais de um assunto. Então, se eu esqueci, é bom a gente falar de novo, porque mais alguém esqueceu, né? Então, pietismo. Eu não vou começar perguntando o que é pietismo, né? Também não vou começar perguntando da onde vem essa palavra e como começa a palavra. Tem que variar um pouco, senão o aluno ele sempre fica já preparado, né? A gente pega de surpresa. Vou fazer um desafio, né? Vou apresentar 2 casos. Pessoa 1: cristão com verdadeira paixão pela doutrina bíblica, se dedica muito a estudá-la, mas pensa que o cristianismo se resume ao conhecimento intelectual da Bíblia e por isso tem uma vida cristã infrutífera e fria. Caso 1, pessoa 1. Pessoa 2: cristão com profundo interesse em viver de forma agradável a Deus e procura sinceramente viver de acordo com a sua fé, mas não se preocupa em conhecer o ensino bíblico. Não lê a Bíblia em casa, não se interessa por estudos bíblicos e baseia grande parte de sua vida cristã naquilo que aprende em músicas evangélicas populares. Quem está certo? 1 ou 2? Quem acha que o 1 está certo, levanta a mão. Ninguém? Ninguém acha que estudar a Bíblia vale a pena? Que tem que conhecer profundamente a Bíblia? 2. Quem acha que o 2 está certo? Levanta a mão. Ó, quase levantou aí. Caso 2. Quem acha que o 2 está certo? Mas não tem que ter uma vida fervorosa de oração, de experimentar a ação de Deus na vida, de colocar a mão na obra, de fazer e acontecer? Não tem? Não tem. Mas então por que vocês não levantaram a mão? Nem para 1, nem para 2. Ah, porque tem a pegadinha, tem a armadilha, né? Vocês já estão ficando espertos já, então vou ter que melhorar as minhas estratégias, né? O que está de certo e o que está de errado na pessoa 1? Então vamos melhorar agora, tá? Fica mais fácil. Tem alguma coisa certa na pessoa 1? Conhecimento. Conhecimento é bom. Então quando fala de paixão pela doutrina bíblica, por buscar conhecer da palavra, isso, joinha para ele, certo? O que está faltando então? Vida, prática. Mais alguém? Portanto, vocês entendem que não é uma questão intelectual. Cristão genuíno, portanto, não é só uma questão de conhecer a Bíblia. Não é só uma questão de conhecer a doutrina bíblica. Não é só uma questão de conhecimento formal, técnico. Precisa de vida entregue. Há necessidade de emoção, sentimento, algo próprio do ser humano. Não é só uma questão de intelecto, mas de todo ser. Portanto, não é uma questão somente de raciocínio, mas de sentir, de viver, de colocar em prática aquilo que se sente e que se raciocina e que se pensa. Apresento por falar, por expor, mas não tem vínculo. Quando eu olho para a vida dessa pessoa, eu não vejo a mensagem da cruz. Certo? Entendi. E a pessoa 2? O que tem de bom nessa pessoa 2?
Primeira parte. Qual que é a primeira parte? É a vida de agradar a Deus, certo? É Davi com o coração voltado para o Senhor, né? Que se dedica, se empenha em ser do Senhor, em mostrar as obras de Deus, em falar do amor de Deus, em mostrar quem é esse Deus amoroso, maravilhoso. E qual que é o problema dessa pessoa? Qual que é a fonte de pesquisa dela? TikTok. Hoje o povo na faculdade um pouquinho menos, né? Mas eles começam fazendo pesquisa. Quando você fala vai pesquisar, começa no TikTok, não é nem no Google mais, né? Vai no TikTok, depois vai para IA, para o ChatGPT, aí depois eles aprendem o que eles têm que fazer de verdade. A pessoa ela aprende ou fala da Bíblia de que jeito? Palavra cantada, né? A Bíblia cantada. E os louvores, os cânticos, são a palavra de Deus? Não. Alguns refletem a palavra de Deus, mas só quem ouve música gospel para saber o tanto de coisa ruim que tem. Quando você olha para o ritmo, quando você olha para a melodia, lindo, mas aí você olha para a letra, só Deus na causa, né? Dos mais diferentes estilos, né? Ritmos, quando você olha para a letra, o bicho pega. E se eu me baseio nisso, eu estou me baseando nas sensações. Aí eu pergunto para você, hoje, no contexto evangélico brasileiro, essas duas pessoas, elas existem de verdade ou não? Nós temos dentro do contexto evangélico, e não vamos nem falar desse Brasilzão, vamos falar de Itapeva. Dentro de Itapeva, de todos os crentes que você conhece aí, todo o povo que fala que é crente, que vai para a igreja no domingo, a gente conhece gente que é o perfil 1? A gente conhece. Talvez a gente não vai encontrar ele talvez no domingo também, né? Porque ele já conhece, para que ele vai acordar cedo? Não é? Para que eu vou acordar cedo no domingo? Já conheço, já li, já estudei, então não preciso ir para a escola bíblica dominical. O professor lá, Paulo, ele sabe menos do que eu, né? Mas também a gente encontra as pessoas dois, não é? Que vão para a igreja e pulam de igreja em igreja para saber o quê? Aquilo que elas sentem mais. Laiane, você não está cantando legal, você não está empolgando as pessoas. Do jeito que você está cantando, o povo está, não está sentindo Deus, então eles não estão vindo à igreja. A culpa é sua, do Rafael, que fica escolhendo umas músicas aí que não dá certo, né? Esse povo do louvor não colabora, entende? Não dá para sentir. O pastor fala demais, não fala tudo assim que empolga, então não vou nessa igreja, vou na outra. Tem ou não tem gente que fica buscando as sensações, como se todo culto Deus tivesse que baixar e se manifestar e se revelar, fogo do céu, e aí queimar o coração, sempre. Tem ou não tem? Lá o termômetro está mais pro geladinho, né? Lá não dá para ficar pulando, sapatinho de fogo. E tem gente que fala que vem para cá e não vai para outro, por quê? Porque o povo do outro lado não sabe o que é Bíblia. O preconceito tem dos dois lados. Tudo quanto é canto aí, o povo não estuda a Bíblia. Não sabe nada de Bíblia, só a gente que estuda de verdade. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos para esse cenário, ele nos remete ao pietismo. Só que dentro de eu acho que ele está com algum defeitinho aqui. Qual que é o contexto que surge o pietismo? Século 17, 1600 e bolinha, entre metade do século 1600 para o 1700. Né? O início está ali
por volta de 1650, mais ou menos ali, né? A gente tem um movimento de ortodoxia protestante. O que significa isso? Significa que, vamos pensar, vamos resgatar aqui, finalzinho do século 1400, início da Reforma, Lutero, depois Calvino e tantos outros, Zwinglio, e aí a gente vai na Europa, o movimento da Reforma. Isso então movimenta as pessoas para se afastar do catolicismo romano e estabelecer um novo sistema doutrinário voltado para a palavra de Deus. A gente chega num momento então no século XVII onde muitos vão agora se debruçar sobre sistematização do ensino bíblico. Então agora nós vamos estabelecer os princípios doutrinários, a base doutrinária que se opõe àquilo que não é bíblico. Então estamos falando de uma profunda preocupação com o rigor doutrinário, em sistematizar o pensamento bíblico, de interpretação da Bíblia, sem os vícios e sem aquilo que seria além da palavra de Deus. Afastar aquilo que não é a palavra de Deus. Posicionamento teológico com riqueza de detalhes. Então não basta eu falar que Jesus é Salvador. Eu vou explicar o processo de salvação, eu vou explicar quem é Jesus, eu vou falar como que se dá o processo de salvação. Perceba que eu vou então agora esmiuçar, estudar, detalhar o que a Bíblia revela. ênfase acentuada na teologia em detrimento da piedade individual. E aí começa a ter, sempre tem um porém, né? Começa a existir um movimento quase que natural de muitos se estudar e se debruçar e esquecer do resto. Como se o fato de estudar e de conhecer desse conta da vida com Deus. O muito saber e conhecer e detalhar, isso por si é suficiente para uma vida santa, uma vida que agrade a Deus. E aí veja que então a fé em Cristo como assentimento intelectual e doutrinas fundamentais, ou seja, é como se a fé em Cristo pudesse ser expressa por um sistema doutrinário tão somente. Eu defendo tal posição teológica, pronto, tenho fé em Cristo. Eu defendo essa sistemática bíblica aqui, de interpretação da Bíblia, pronto, está no céu já. A diferença, portanto, de um filósofo, de um teólogo, nenhuma. De alguém que estuda e se debruça sobre algo, nenhuma. Esse foi um movimento que teve uma origem boa, mas que se perverteu no caminho. Pessoa 1. E isso gerou um movimento de oposição. Porque é lógico que não dá para olhar para a palavra de Deus e entender que o simples conhecimento teológico, por mais aprofundado que seja, dê conta da vida com Deus. Porque a própria Bíblia vai falar isso. E aí vem então o movimento pietista. Ele tem a sua origem, ou é marcado principalmente por esse cara aí, Philip Jacob Spener, 1635 a 1705. Então a gente tem um pouco da vida dele. É teólogo luterano alemão. Então veja, igreja luterana surge lá por 1490 bolinha, ok. Aí a gente tem a fundação da igreja, Lutero vai avançar com isso até 1500 e bolinha, falece Lutero, mas a igreja luterana se estabelece. Não demorou muito para que essa busca por sistematizar a doutrina levasse as pessoas a se afastar dessa vida piedosa. E aí depois a gente vai ver o que a palavra de Deus coloca como vida piedosa. E aí então, a busca incessante por um sistema doutrinário, essa rigidez, e aí vincular as pessoas como cristãs apenas por uma posição intelectual, teológica, filosófica,
né? E isso fez com que houvesse um novo movimento. Que movimento é esse? É um movimento liderado por esse teólogo dentro da igreja luterana, e depois a gente vai ter a expansão desse movimento para as outras áreas, inclusive John Wesley, que a gente já estudou, né? Que tem o movimento wesleyano, que vem a igreja metodista. Então, todo esse movimento ali, estamos falando de um século e meio, muito próximo entre eles ali, mas esse é o cara que começa. Aí tem todo o processo de formação, de atuação dele. Então, veja que ele nasce em 35, em 63, portanto, 32 anos, ele já é pregador da Catedral de Estrasburgo. Depois ele se torna sênior do Ministério Luterano de Pregadores. E aí a gente está falando então ele está à frente de uma agência de formação de pregadores, de envio de missionários, né? Pregador da corte sênior em Dresden. Depois, a partir de 91, reitor e conselheiro da Nikolai Karlsheim em Berlim. O inglês eu até arrisco, o alemão já torce a língua, não consigo falar de tanto assim. Em 94 ele se tem envolvido na fundação da Universidade Reformada em Halle an der See. Essa é a formação teológica e a atuação dele ao longo da igreja luterana. Mas a obra principal dele é a Pia Desideria, ou desejo sincero de aperfeiçoamento divino. Então veja que aqui ele tem um texto de 1675, onde ele vai fazer uma reflexão sobre esse contexto, e ele vai fazer o quê? Denunciar abusos na igreja, e a falta de conhecimento bíblico dos crentes, e propôs um programa abrangente de reforma para a igreja luterana. Então ele olha para o cenário e fala: não está certo isso aqui. O povo não conhece Bíblia, estão na igreja, mas não conhece Bíblia. Isso tem que mudar. Esse povo fala que é luterano, que é crente, que é protestante, mas não sabe o que é viver com Cristo. Então ele propõe uma reestruturação da igreja. E é a partir dessa proposta que então vamos ter 4 características principais do pietismo. Primeira delas, experiência religiosa. Existe uma necessidade de experienciar. Não é uma questão apenas de intelecto, mas de assumir um caráter preponderante na vida do crente de: eu preciso experimentar Deus, o viver com Deus. Não é uma questão puramente intelectual. Isso é uma verdade, mas também é um risco. Biblismo. Padrões doutrinários emanam da Bíblia. Nisso ele está alinhado com a sola escritura, os 5 solas da reforma protestante. Não tem como negar isso. É apenas reafirmar o que também nós cremos, que somente a Bíblia é regra de fé e prática. A Bíblia se explica pela Bíblia. Não significa que eu não deva conhecer outras coisas, para entender contextos, entender filosofias que estão ao redor, mas a Bíblia é a essência, é a primícia. E eu devo me contentar com ela, quando se fala de quem é Deus e qual é a obra de Deus. O perfeccionismo, desenvolvimento espiritual, proclamação do Evangelho, prática de socorro aos necessitados. Então o perfeccionismo é num sentido de perfeição, completude, que não dá para você apenas ter um desenvolvimento espiritual como se fosse uma relação transcendental, sentimental, de sentir apenas. Não é isso. Você se desenvolve espiritualmente à medida que sua fé é colocada em prática.
e que, portanto, há uma relação de desenvolvimento espiritual com proclamação do Evangelho, a utilidade de você conhecer e falar do que você conhece, mas também não apenas isso, porque aí vem Tiago e fala: mostra a sua fé sem obras, que com as minhas obras eu mostrarei a minha fé. Ou seja, tem que fazer, agir em socorro dos necessitados. Quando estive com sede, me deste de beber. Quando estive nu, me deste de vestir. Se não, quando fizeste aos pequeninos, não é o que Jesus fala? Quando fizeste as pessoas que apareceram ali, vocês estavam fazendo como se fosse a mim, ajudando as pessoas nas suas necessidades. Não apenas uma questão da fé e de salvação. É essa ideia de perfeccionismo. O crente perfeito, ele se desenvolve espiritualmente, mas ele prega o Evangelho e ele ajuda as pessoas. Não é uma questão só de conhecimento ou uma questão só de adoração, né? E aí vem então o quarto ponto dele, da reforma na igreja, que assume um caráter preponderante na vida do crente. Reformar a igreja não é o que a gente pretende fazer, construir, derrubar a parede, não sei o que. Não, reformar a igreja é a cada instante que a igreja se apresenta e vê contaminada por influências externas à palavra de Deus, ela deve mudar a sua forma. E aí a gente pode lembrar até de outro lema reformado: igreja reformada, sempre reformando. Por quê? Porque as pessoas vêm, mudam, o tempo muda, as filosofias são reescritas e a tendência é de se estabilizar, de aglutinar pensamentos e não caminhar de forma correta. Aqueles que queriam pregar, ou melhor, estudar a Bíblia nos mínimos detalhes estavam certos? Estavam. Mas o tempo mostrou que eles se perverteram. Alguns, os que vieram depois. Os que estavam dispostos a servir a Deus e tão somente servir a Deus, também erraram. Porque se você vai só no caminho de sentir, de viver e não de estudar, cai também. Os extremos são ruins. Portanto, a gente sempre deve estar em busca de reformar o nosso pensamento, né? Romanos 12 fala isso. Apresenteis vosso corpo como sacrifício, mas como culto racional, não vos conformando com este século, mas renovando a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, nós não queremos negar as características do pietismo, nós não estamos, em certa medida, nos opondo ao movimento pietista. O que a gente precisa é entender esse movimento e ver aí quais são os seus limites, mas quais são as suas potencialidades para o nosso contexto de hoje. E para isso, nós vamos pensar, antes de ir para o próximo slide, em João, capítulo 17. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 17. Do verso 14 até o verso 19. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 14 a 19, diz assim o texto: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor dele eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados
na verdade. Perceba que Jesus tem uma preocupação muito clara e genuína conosco. Na oração que ele faz a Deus, quais pontos ele apresenta aqui nesse pequeno trecho, para não falar dos outros? Ele fala que ele nos tem dado o quê? Verso 14: eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus, ele apresenta a verdade. Ele apresenta a interpretação correta do Velho Testamento, do que era a Bíblia para os judeus. Ele apresenta o real significado de tudo que Deus já manifestou para o povo. Portanto, Jesus tem uma preocupação conosco com relação à palavra, e por meio dessa palavra, o que acontece? Ele é odiado. Não só ele, mas as pessoas que seguem essa palavra são odiadas. Aí nós podemos olhar para um exemplo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar minha cola. Lucas não. João 5. Deixa eu ver se é o João 5. Isso. João 5. Texto conhecido. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Porque existia fábula, e não só fábula, mas era real, porque as pessoas estavam ali, que de tempo em tempo um anjo passava e a água se agitava, e o primeiro que caía na água era curado. E tinha um coxo, paralítico. Se tinha que correr para pular na água, dançou, né? Não ia conseguir. Quanto tempo ele estava lá? Quanto? Misericórdia. 38 anos lá. O que Jesus faz com ele? Fala para ele: pega a tua cama e anda. Vai. Ele precisou pular na água. Ele foi curado. Tá bom, não tá? Uma pessoa que há 38 anos está esperando um negócio ser curado, não tá bom? Acho que com 38 anos muita gente conhecia ele ali, né? Sabia dele ali. Mas como é que as pessoas reagem com isso? Ou melhor, como é que a liderança religiosa reage a tudo isso? Se a gente continua o texto, a gente vai ver que ficaram felizes? Não. O que eles falaram? Primeiro queriam saber desse coxo. Quem que fez isso? Quem que falou para você carregar uma cama no sábado? Veja, a preocupação não é com o cara que está 38 anos sem andar. É, por que você carregou uma cama de sábado? Você entende? É uma preocupação genuína? Não. Mas baseada numa lei de Deus? Não. Numa lei que eles mesmos criaram. E aí ele fala: não sei. Ele não falou o nome. Aí depois, quando Jesus se apresenta e tudo mais, acontece. Era Jesus. Conheci agora. Aquela pessoa que vocês estavam perguntando, é aquele lá que está falando. Jesus. E aí eles vão para cima de Jesus. Como é que você cura no sábado? Perceba que o problema ali era não só de alguém carregar a cama para ser curado, porque já tinha sido curado, não precisava ficar deitado ali, mas porque Jesus também curava no sábado. E ele não podia fazer nada no sábado. Quem disse? E aí Jesus fala: meu pai trabalha até hoje, por que eu não posso curar? E aí piora a situação, né? Jesus, ao invés de ajudar, piora. Por quê? Porque aí ele fala: o meu pai, ou seja, eu, filho de Deus, se Deus trabalha, porque eu, filho de Deus, do Deus Altíssimo, portanto, eu, Deus, não continuo trabalhando. Eu sou Senhor do sábado. Aí o povo fica mais louco da vida com ele. Isso é para exemplificar como que nós podemos ter uma prática que se descola da verdade, da palavra, embora a palavra
seja fundamento para essa prática. Eu olho para o Antigo Testamento, eu olho para a lei de Deus e falo: 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. O que a perversão do coração humano faz? Você não pode nem curar, não pode nem ser curado. Portanto, o que Jesus está colocando aqui, quando ele volta lá, a gente volta para o 17, eu lhes tenho dado a tua palavra, verdadeira, genuína, e o mundo os odeia. Por quê? Porque quanto mais a palavra de Deus se manifesta e se revela, mais aquilo que é de Deus, ou melhor, que não é de Deus, também se manifesta. As obras de Satanás, elas ficam expostas, reveladas, porque a luz de Deus se mostra, alumia, clareia. O contraponto entre luz e trevas é porque nas trevas a gente não enxerga. Está tudo misturado ali, não dá para ter discernimento. Mas a luz da palavra, ela clareia, ela permite discernir bem e mal, certo e errado, Deus e diabo. E o mundo nos odeia, assim como odeia Jesus. E qual que é a conclusão de Jesus? Verso 15: não peço que os tire do mundo. Então é para a gente ficar isolado no monastério? Não, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que conduza este povo em meio a esse mundo que os odeia, para que eles possam permanecer firmes. Eles não são desse mundo, como também eu não sou. Santifica-os no quê? Na verdade. Que verdade é essa? Não é uma questão relativa. A tua palavra é a verdade. Portanto, existe um caminho para nós trilharmos. E quando nós olhamos então o movimento pietista, ele está se baseando nesta busca pela palavra. Não dá para negar a palavra, que bom, mas é por meio dela e só por ela que nós podemos nos tornar servos fiéis a Deus. Mas não basta simplesmente conhecer. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Não é uma questão de santidade para a gente se olhar no espelho e falar: sou crente. Você só vai de fato externar essa vida e ser de Cristo quando você está em missão. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E do mesmo jeito que eu tenho uma missão, Senhor, eu estou enviando eles para a missão. Eu estou enviando eles para o mundo. Não é uma questão de tirá-los, mas de enviá-los ao mundo. Para quê? Para que eles façam a tua obra também. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Cristo é o exemplo. Nos guiamos por Cristo. E com isso então, nós vamos entender um resumo aí dessas 6 propostas que são feitas por Spinner para a restauração da vida da igreja. Vamos lembrar, o contexto então que ele encontra é de um bando de gente que se diz crente, protestante, que não é católico, romano mais, que não é papista, que não sei o quê, e que, mas o que tem esse povo com igreja de fato? Então ele vai reformular o processo da igreja para não ser uma relação fria de vamos ao culto, como íamos à missa, vamos aprender, se é que vamos aprender. E aprender o quê? Primeiro, sério e profundo estudo da Bíblia em reuniões privadas, em eclésia, igreja para igreja, dentro da igreja. Aí a gente tem o colégio Pietatis, e aí é desse colégio Pietatis que vem o movimento pietista. É interessante já colocar ele logo no começo, porque veja, a ideia é boa, mas com o tempo se perverte. Domingo, hoje, as pessoas vêm para o culto, tem o sermão, beleza. O que acontece durante a semana?
Vamos reunir essas pessoas nas casas, para que elas possam conversar sobre o sermão. E aí elas vão compartilhar sobre o sermão pregado. A ideia não é boa? É ótima, porque aí você fortalece a mensagem, você faz as pessoas lembrarem da mensagem, né? Então as pessoas vão ter que lembrar da mensagem, lembrar do texto lido, lembrar do que o pastor pregou, discutir sobre o que foi pregado. Esse é o Colégio Pietatis aí. E isso começou a ganhar espaço, começou a se esparramar. Mas como é que uma coisa boa pode se tornar ruim? Quando essas pessoas começaram a ver que elas não precisavam ir mais para a igreja. Mas a gente não está aqui reunindo? Tá. A gente não está estudando a Bíblia? Tá também. Então se a gente está aqui, está reunindo e está lendo a Bíblia, então a gente não precisa ir para lá para fazer a mesma coisa. Mais do que isso, nosso grupo aqui é ponta firme, nosso grupo aqui é bom, a gente sabe mais do que o outro grupo. A gente não precisa deles. A gente está estudando tanto que a gente já sabe mais do que o pastor. A gente já chegou num acordo aqui que aquilo que o pastor está falando, que a igreja está falando, não está certo. Então aquilo que seria um movimento de aprofundamento da palavra de Deus se torna um grupo para-eclesiástico. É quase que se você pensasse no Estado, o exército tivesse forças paramilitares, ou seja, pessoas que estão dentro, mas que não querem pertencer, querem um movimento separado. E a coisa se perdeu. Se perdeu a ponto de ter um embate com as igrejas, de ter movimentos separatistas, de rompimento. Não vamos lá para o século 17. Isso não acontece hoje. Aconteceu há 30 anos atrás com o movimento G12 e continua acontecendo hoje com outros nomes que você pode dar. Igreja em célula, reunião não sei do que, seja a ideia que o nome que se dê, de tempo em tempo, algo que é bíblico, reunir-se em casa, de casa em casa, para estudar a palavra de Deus. Algo que é didaticamente saudável, bom, pequenas pessoas se reunirem para estudar a Bíblia. E até com foco na mensagem pregada ou em outro tipo de mensagem sistematizada pela igreja. Com o tempo, o que acontece? Se perde. Porque é natural do coração humano buscar o pecado. Por isso que existe a necessidade de uma igreja reformada sempre se reformar. Porque qualquer prática, ela com o tempo pode se corromper e provavelmente vai se corromper com a natureza pecaminosa do homem. E é por isso que nós devemos estar alertas para as práticas de fé, de estudo da palavra, não serem um fim em si mesmo. O primeiro ponto que ele propõe, hoje, com o olhar da história, a gente consegue ver os avanços, mas também o retrocesso, os problemas que foram causados. Segundo ponto, o cristianismo sendo o sacerdócio universal, os leigos devem partilhar do governo espiritual da igreja. Veja, estamos falando que somente os clericais tomam as decisões. Essa é a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana. Somente os padres, na sua estrutura, tomam decisão. O clérigo. Os leigos não. E por acaso aqui é diferente? Não do ponto de vista de algumas igrejas onde tudo é decidido por meio da assembleia, né? Tudo é levado para a igreja. Porque existe um modelo que nós olhamos para a Bíblia e falamos, não, existe um modelo de liderança bíblico. Mas, quem é o Paulo?
Por acaso Paulo é teólogo? Não. Fez teologia? Não. Então ele é leigo. Eu não sou teólogo, sou leigo. E estou numa função, num exercício de condução da igreja. Porque eu simplesmente me impus? Não, mas porque as pessoas, membros, me elegeram para tal. E isso não é reinado. De 5 em 5 anos, a igreja manifesta a vontade dela, se eu estou fazendo o meu papel de forma correta, bíblica ou não. Portanto, me elege ou não, me reelege ou não. Não é uma questão de eu querer continuar, é uma questão da igreja validar isso. E a igreja valida, ou melhor, deve validar a partir da vida que eu devo ter de liderança segundo a Bíblia. O exemplo está dado e o princípio é a Bíblia. Portanto, o sacerdócio real significa que todos nós, crentes em Cristo, temos uma atuação na igreja. Não é uma função apenas do clérigo, não é apenas função do pastor, dos presbíteros, dos diáconos fazer alguma coisa, mas é função de toda a igreja servir a Cristo, porque toda a igreja é sacerdote. É isso que Pedro fala. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é você ser sacerdote para colocar uma roupa bonita e falar que você é alguma coisa, mas é para pregar o evangelho. E aí nós vamos então para o conhecimento do cristianismo, deve ser alcançado através da prática. Não tem como você ser crente se você não pratica. Não tem como você ser cristão se você não se assemelha a Cristo. Portanto, as suas obras devem ser condizentes com a sua fé. E Tiago é o exemplo maior, a epístola de Tiago, sobre isso. Sobre como a nossa vida prática manifesta o que nós cremos. Não é o contrário. Não é eu falar que eu creio para daí as pessoas entenderem. As pessoas me veem. Elas olham para a minha vida, para a minha prática, para a minha condução do dia a dia, do cotidiano. E aí elas enxergam algo diferente. O que é esse diferente? É Cristo. Eu anuncio Cristo, aí ela fala, então agora eu sei, você parece com esse que você está falando. Vida prática. Não tem como descolar isso. Em vez de ataques aos incrédulos e heterodoxos, dar um tratamento simpático e gentil a eles. Ao invés de você mandar as pessoas para o inferno porque elas não aceitam Jesus, você faz o quê? Você anuncia o evangelho e fala do amor de Deus. A consequência é não aceitar ir para o inferno? Mas você não precisa falar, já está claro. Se você fala, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A pessoa já entendeu. Se ela não crê, ela não está salva. Percebe que é diferente de falar? Ou se você não crê em Jesus, você vai para o inferno, você e sua família inteira. A mensagem é a mesma, mudou a forma. Uma tendência natural, perversidade do coração, é dos crentes se colocarem como seres diferenciados, superiores, melhores. E a gente esquece que a gente só está nessa posição porque Cristo fez isso. A gente não tem nada com isso, a não ser continuar querendo pecar. Por isso que Paulo fala que dos pecadores ele é o maior. Porque a consciência eu sou pecador. E eu só continuo a minha vida de caminhada com Deus porque Ele faz com que eu consiga ter forças para vencer o pecado. Aí a gente vai para Romanos, texto de Romanos, e Paulo vai falar sobre a luta contra o pecado. Porque o que eu quero fazer, isso não faço. Mas o que não quero fazer, isso faço. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque fico nessa luta. Porque o que eu quero fazer de agradar ao Senhor, isso eu não consigo, me limito. Mas aquilo que é o pecado, estou sempre pronto a fazer. Perceba que essa é a consciência. Portanto,
Não tem como descolar, e a busca, ou melhor, a entrega que nós temos para o Senhor envolve um tratamento simpático e gentil, assim como Cristo foi gentil e simpático com as pessoas ao anunciar uma reorganização da formação teológica das universidades, dando maior destaque à vida devocional. Aí a gente volta para uma questão de formação teológica, que é, as pessoas vão para o seminário, e é porque ela fez 4 anos de teologia no seminário presbiteriano que elas vão ser crentes? Não. E aí eu pego um amigo pastor que ele falava, olha, quem me fez ser crente, continuar sendo crente, não foi os 4 anos de seminário que eu fiz, foi a vida devocional que eu mantive lá. E aí de novo a gente pode olhar para quantos exemplos todos nós aqui, com uma caminhada mais curta ou mais longa, conhecemos de pastores que são teólogos, mas não parece muito com crente. Por quê? Porque tem o conhecimento técnico, formal, mas não tem a vida devocional, não tem a vida de devoção ao Senhor. Por outro lado, nós conhecemos pastores piedosos, olha o termo que a gente usa, que tem uma vida de voltar para Deus. O conhecimento teológico dele não é tão rico, tem uma fragilidade aqui e ali e tal, mas é piedoso, tem um coração voltado para o Senhor. Perceba então que não dá para focar somente numa questão de formação técnica, é preciso algo além, um estilo diferente de pregação, ou seja, no lugar de retórica agradável, a implantação do cristianismo no interior ou no novo homem, que é a alma da fé, deve trazer frutos para a vida. Não estamos falando de pregar para agradar as pessoas, de pregar para que as pessoas se sintam confortáveis. Então, vamos construir uma dinâmica e uma estrutura para que as pessoas possam sentar, se acomodar, e aí a mensagem, o louvor, toda a dinâmica não ofende o coração desse homem pecador, dessa mulher pecadora. Não vai lá e rasga o coração dela com a palavra, coloca ela no chão, porque senão ela não volta. Vamos falar de forma mais amena, não vamos mandar ela direto para o inferno, né? Vamos falar, olha, você não é uma questão de pecado, é que você fez uma escolha errada, mas dá para consertar, né? Não é uma questão de vida miserável que você leva sem Cristo Jesus, é uma questão apenas de escolhas ruins. Quantos e quantos pastores / coaches / pessoas que, como é que é o nome? Vendem livros, mensagens de autoajuda, estão aí na internet, nas redes sociais, nos púlpitos das igrejas. Se eu vou ver uma palestra do Augusto Cury, que vende zilhões de livros e é um cara famoso, psicólogo famoso aí, e às vezes eu vou na igreja, o Augusto Cury fala de Jesus melhor do que muitos pastores de internet aí. A mensagem dele, e às vezes, e se você for procurar lá Augusto Cury falando de Jesus, ele vai falar, e você vai capaz de se converter com Augusto Cury falando de Jesus. Mas o que falta? O que falta não é às vezes nem conhecimento, mas é a vida devocional. Não é uma questão de falar, de bem falar, de conhecer ou de conhecer, mas é uma vida entregue. Qual é o propósito disso? Por isso que algumas igrejas têm se vendido. Têm se vendido ao ponto de vamos fazer com que a mensagem não é uma... Veja, e aí se eu tenho que falar com as pessoas num tratamento simpático e gentil, como é que isso se coloca com vocês e não dá choque? É porque não é uma questão de você abrir mão da essência do evangelho. Você vai falar, só que você escolhe a forma de falar. A palavra de Deus é clara, sem Jesus Cristo não somos nada.
A palavra é cara, você não pode vir aqui ouvir a palavra de Deus e se achar cristão se você continua tendo a mesma prática de vida. Você pode vir aqui do jeito que você estiver. E aí vamos lembrar da pregação de domingo e tantas outras pregações que o pastor e os que já fizeram aqui só nesse mês. A porta da igreja está aberta para qualquer pessoa em qualquer momento que tenha um trabalho aqui, do jeito que ela está. Mas ela vem aqui, ela ouve a palavra e ela se comprometendo com Cristo, ela tem que sair diferente, por uma prática de vida que não é a mesma. Ela tem que ter consciência por meio da palavra pregada na igreja de que a vida dela tem que ser uma mudança constante para agradar a Deus e morte da carne. Se não é isso, a igreja deixa de ser igreja. Mas não é só uma questão de pregação, por quê? Porque essa pessoa ela vai precisar de ajuda. E quem que vai ajudar? Quem que é o corpo de Cristo? Quem que é o corpo, materialidade de Cristo no presente século? Quem que estende a mão? Dá água ao que tem sede, comida ao que tem fome, veste que está nu? A igreja. Portanto, não é uma questão só de crer, de pregar, mas de fazer. E aí a gente volta para o perfeccionismo do pietismo, da piedade. Voltamos para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 10. Timóteo 6, do verso 1 ao verso 10, diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente amado. Ensina e recomenda essas coisas. Pausa então. Paulo está falando com dois grupos aqui, basicamente. Um de forma direta e outro de forma indireta. De forma direta, todos os que trabalham para alguém. Senhor, não é crente? Pouco importa. Você trabalha para Deus. A sua obra, o seu trabalho é uma forma que Deus te dá para ter sustento, mas para que você, pelo fruto do seu trabalho, possa ajudar outras pessoas. Vendendo, plantando, ensinando, seja qualquer que seja a função moderna que a gente tenha. Mas se o seu patrão é crente, você fala, misericórdia, né? Até se benze e bate na madeira 3 vezes. Por quê? Porque às vezes você fala, para trabalhar para crente é pior. Ter empregado crente é pior. Já ouvi isso tantas vezes. A questão aqui é que falta de testemunho. Onde o que a Bíblia está falando é, se você entende que o seu serviço é para o Senhor, pouco importa quem está acima de você. Mas se você entende que essa pessoa que está acima é do Senhor, então você deve continuar e fazer isso com mais zelo, porque ela também entende o mesmo Deus que você, de forma direta. De forma indireta, o que Paulo está falando? Está falando para o Senhor, olha, você que é crente, você sabe que a pessoa que está te ajudando, que é seu servo, ela também é? Então pensa direito como que você trata essa pessoa. Se um descrente já deve ser tratado de forma digna, imagine então aquele que é seu irmão em Cristo. E aí como é que você pensa patrão e empregado vindo para a igreja? Para a mesma igreja. Pensa um pouco nisso. Se os dois não dão testemunho, ou se um dos dois não dá testemunho, se o empregado não dá testemunho para o patrão, se o patrão não dá testemunho para o empregado, um é relapso, o outro não paga o salário direito.
Aí sobra para o pastor e para o conselho lidar com os dois, né? Que nenhum dos dois dá testemunho. Percebe? Quando a gente joga nesse contexto, os dois vindo para a mesma igreja e adorarem ao Senhor no mesmo culto, não fica complicado? Então como é que você imagina não servindo ao Senhor? De forma prática. Verso 3: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Quantas pessoas estão dispostas a discutir a Bíblia? Tem um monte de gente aí fora que está disponível para discutir a Bíblia, mas discutir do ponto de vista racional. E eu desafio também, já fiz esse desafio. Procura na internet aí no YouTube. O Pondé, filósofo Pondé. Ele vai falar de Deus de uma forma que um monte de gente aí bota um monte de gente no chinelo. Quinta-feira, na TV Cultura, tem um programa que chama Linhas Cruzadas. Sabe qual que foi o programa de quinta-feira agora? O tema? Graça de Deus. Luiz Felipe Pondé, filósofo, estava discutindo e expondo, falando sobre graça de Deus. E olha que ele falou melhor do que muito pastor aí, que está no YouTube, sobre graça de Deus. O que é graça de Deus? Diversas matrizes religiosas, mas principalmente a palavra, ou segundo a Bíblia, o Deus que nós cremos. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo está falando que muita gente vai falar, e olha que o Pondé nem quer ficar debatendo, né? Mas ele, por filósofo, ele debate as ideias. Mas tem muita gente disposta a fazer o quê? A provocar reflexões baseadas na palavra, mas com o objetivo de fazer você se voltar para Deus? Não, simplesmente bater papo, provocar você, provocar reflexões, sem fim. Discutir se Adão tem umbigo ou não. Aonde vai uma discussão dessa? Fala para mim. Vamos discutir qual que era a cor de pele de Jesus. Para onde que vai uma discussão dessa? Pergunta para mim. A pergunta é: importa? Porque Jesus salvou pela cor de pele dele? Não. Jesus salvou porque ele era Deus. Porque ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. O único sem pecado. Podemos discutir toda essa questão da visão europeia de Jesus ser loiro de olho azul? Dificilmente ia ser isso. Ah, Jesus era negro? Não tenho afirmação suficiente para isso. Pouco importa a cor dele. E para que eu vou ficar perdendo tempo com isso? Isso só interessa para outras pessoas. Não é matéria de fé. Você entende? Ah, a igreja não sei o que, o sistema doutrinário. Tá, eu entendo tudo isso, eu vou discutir tudo isso. Mas se eu percebo que isso é só provocação, altercação sem fim, arreda Satanás. Tem mais coisa para fazer do que ficar perdendo tempo só de ficar batendo boca, discutindo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque muitos vão fazer uso da palavra, da piedade, da vida piedosa para lucrar com isso. E de novo nós vamos para o contexto evangélico. O que as pessoas hoje, de modo geral, estão botando Jesus no peito? Não sei se vocês viram, mas teve uma igreja que ela fundou um banco, uma fintech, para não falar que é banco, né? Uma fintech, uma empresa tecnologia, tipo Nubank e tudo mais. Então, ela fundou um banco. É a mesma igreja que fez a ala VIP, tá? Então, para quem dá mais, pode sentar aqui nesse lugar. Quem dá menos, senta para lá. Essa mesma igreja, ela fundou um banco. Aí eu te pergunto,
Por que uma igreja precisa ter uma financeira? Precisa ter um banco? Qual o sentido disso? Porque piedade é fonte de lucro. Porque a vida piedosa, o se parecer com Cristo, o vender a imagem de Cristo, isso tem muita gente querendo pagar. É só olhar para o bando de igreja que a gente tem aí, onde as pessoas literalmente pagam mais do que 10%, 30%, que é o trízimo, fora as ofertas, fora as campanhas, para poder ter a bênção de Deus. Elas entregam tudo para receber o dobro de tudo que elas entregaram. Então a piedade é fonte de lucro. O que Paulo faz é olhar para esse cenário e falar, olha, de fato é com contentamento, é outra história. Quando você olha para a palavra de Deus, a piedade, a vida piedosa, uma vida devocional a Deus, de devoção a Deus, de conhecimento da palavra, de oração, de busca a Deus para servi-lo, para testemunhar de Cristo, ser semelhante a Cristo, é uma vida de contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Busca por poder tem desviado as pessoas do verdadeiro evangelho. E aí eu volto naquilo que eu falei no período devocional. Que exemplo de piedade nós encontramos na bancada evangélica na Câmara dos Deputados? Não vou nem citar nome, para não ter risco de processo, né? Não vou citar nome. Olha para cada um que se diz da bancada evangélica e olha para eles se eles representam Cristo, ou se eles estão interessados nas suas emendas parlamentares, nas suas verbas de gabinete, naquilo que eles podem fazer para continuar tendo poder e dinheiro. O jogo de manipulação da fé e o fazer uso da palavra para que você continue votando neles, porque eles são representantes de Deus na casa do povo. E quantos fazem uso do púlpito? E quantas igrejas abrem o púlpito para que essas pessoas falem? Nós precisamos voltar a uma vida piedosa. A igreja precisa ter uma vida piedosa. Quando eu falo igreja, não é instituição, porque a instituição ela só materializa aquilo que as pessoas são. Nós, igreja de Cristo, precisamos ter uma vida piedosa, estarmos atentos por meio da palavra para filtrar o que é certo e errado, o que é joio e trigo, por meio da oração e da palavra, essência da vida com Cristo. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai bendito, te agradecemos por nossas vidas, pela oportunidade de sermos confrontados pela tua palavra, que nos constrange a como te servir, te buscar, ó Senhor Deus, como tratar o nosso coração para não se perverter em meio às tentações deste mundo. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos uma vida piedosa diante do Senhor, nos reconhecendo como servos miseráveis, pecadores, mas que fomos alcançados pela graça, misericórdia e amor de Cristo Jesus, e que por meio do seu sangue somos salvos, recebemos o Espírito Santo que nos faz agir, ó Senhor Deus, nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo, e nos mobiliza, ó Senhor Deus, para sermos semelhantes a Cristo.
É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.